Olá, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Já há algum tempo que o pessoal da Shekinah tem me pedido para falar um pouquinho sobre aquela passagem de Paulo, lá em Atos, em que um espírito adivinhador possuía uma jovem e resolveu ficar perturbando Paulo por alguns dias. E esse espírito, eu quero explicar um pouco a respeito dele. É um principado chamado Pitom, Então, separei algumas informações, eu vou ter que ler algumas, Mas isso aconteceu lá em Filipos, na Macedônia, numa viagem missionária de Paulo. Ele estava acompanhado com Silas, seu companheiro de batalha, e ele encontrou uma serva, uma escrava, possessa por um demônio de adivinhação, literalmente, espírito de Pitom. Bom, eu peguei o novo comentário bíblico de Francis Davidson e fui procurar algumas informações. Então ele diz assim, eu anotei aqui: possessa de espírito adivinhador, literalmente pitoniza. Supunha-se que os tais possessos eram inspirados de Apolo, o deus Pítio, cujo principal oráculo ficava na cidade de Delfos, que também era chamado Pitom, onde se acreditava que ele estava encarnado em uma serpente. Tá. Também eu peguei o comentário bíblico Moody, uma bíblia muito importante, um livro muito importante, e ele vai dizer assim, anotei aqui: assim como um demônio reconheceu Jesus como santo de Deus, lá em Marcos 1:24, este demônio reconheceu o poder divino que havia em Paulo e os seus companheiros. Esse é o comentário dessa Bíblia. Bom, as traduções bíblicas afirmam que essa jovem tinha o espírito de Pitão, ou Pitom, no original grego, pneuma pitona. Vamos ler o texto bíblico aqui em Atos 16, do verso 16 até o 18. Está escrito assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo assim: estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. A Bíblia registra isso. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Bom, Pitom, como eu já disse anteriormente, era o nome de uma serpente mítica, que se habitava ali na região de Pito, junto ao Parnasso, em Fósses, e guardava o templo e o oráculo de Delfos na Grécia. A palavra Pitom era usada originalmente na mitologia grega para se referir à serpente que guardava este lugar sagrado, para eles, é claro, em Delfos, onde eram dadas profecias dessas divindades. A Pitom havia sido morta por Apolo, o deus da profecia, deles, Deus com D minúsculo. Depois a palavra era usada para designar a pessoa que tinha poder para predizer o futuro, a qual se pensava que era inspirada pela serpente chamada Pitom. Isso nos remete a um outro texto bíblico, eu anotei aqui, em 1 Samuel, capítulo 28, no verso 7, uma passagem que envolve o rei Saul. Até então, Davi ainda não havia sido colocado no trono. E está escrito assim: então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, em algumas outras traduções, o espírito da adivinhação, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então este principado, Pitom, descrito na Bíblia, ele continua agindo nos dias atuais. E muito forte, inclusive, dentro de igrejas ditas evangélicas, tá? Não fique pensando que dentro das igrejas não tem, não, porque tem. Através de pastores e profetas que
entre aspas, né? Que parecido com essa jovem que Paulo cita aqui e tira dela o demônio, reconhece que Paulo era servo do Deus Altíssimo, liberam palavras proféticas, mas como eles são difíceis de se discernir, é preciso que a gente tenha muita oração, muito jejum, muito conhecimento bíblico, para a gente perceber as jogadas, ou o estilo que eles agem. Então o que eles fazem? A grande questão que faz a gente discernir que espírito está por trás do pastor, do profeta, do missionário, enfim, qualquer outro, é o que está aqui na Bíblia. Todos esses que estão a serviço desse principado, muitos fazem por saber, outros até por não saber, estão envolvidos em lucro, você tem que prestar bem atenção, lucro, receber dinheiro ou bens em troca de favores, de orações e atos proféticos, essa é outra pista, utilizando-se de práticas não bíblicas, como por exemplo, sal grosso, né? Não tem base bíblica nenhuma de sal grosso. Até porque muita gente confunde aquele sal que Jesus fala lá, né? Sal insípido, não sabendo que o contexto bíblico vai falar daquele sal que salgava as carnes, né? Que eram entregues aos sacerdotes no templo, e não tinha geladeira, e aí era se colocado sal mesmo, né? E depois quando ia se consumir a carne, aquele sal em excesso era retirado, e ele era colocado em alguns lugares para quando nevava lá em Jerusalém, eles usavam aquele sal para poder dissolver a neve. Então por isso que Jesus fala, sal para ser pisado. Então, esse negócio de sal grosso não tem base bíblica não, tá? Muito bem. Então, esse sal grosso, essas outras muletas espirituais, fora da Bíblia, que você não encontra base bíblica, são muito utilizadas e confundem até os escolhidos de Deus, porque está na palavra, né? Que, se possível, vão confundir até os escolhidos de Deus. Por isso que a gente tem que ficar atento e ter muito discernimento da palavra. São adivinhadores, normalmente, falsos profetas com capa de evangélico ou capa de cristão, interessados em lucros com venda de bênçãos, sob o manto, né, da ganância das pessoas por dinheiro fácil, porque a gente vê, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo também não é diferente, as pessoas, falou que é para ganhar dinheiro fácil, as pessoas vão nessas pirâmides, essas redes aí, é a maior prova que a gente tem que as pessoas ficam atrás de um jeitinho para ganhar dinheiro fácil. E aqui não é diferente, eles sabendo que as pessoas têm essa tendência, eles usam dessas artimanhas exatamente para buscar os incautos que estão interessados em prosperidade, em enriquecer de maneira fácil, né? E aí, vamos chamar assim, esse enriquecimento, entre aspas, abençoado. Não por Deus, naturalmente, né? Não que não exista prosperidade que venha de Deus, muito pelo contrário, a Bíblia está cheia de exemplos, né? Jó, e é um dos exemplos mais clássicos da Bíblia, né? Nós tínhamos José de Arimateia, que era um homem riquíssimo, Nicodemos. Então, assim, riqueza não é pecado não, tá? Mas não essa riqueza que se busca a qualquer preço e sob esse manto da mentira. Temos que ter muito cuidado e discernir com oração e jejum. Há umas castas de demônios só com oração e jejum. Esses ataques, porque eles são muito bem arquitetados por Satanás contra a própria igreja e contra os filhos de Deus. A igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Principalmente, repito, utilizando esse método que busca atender à ganância das pessoas por riqueza terrena, né? É onde esse principado mais ataca aí. Utilizando-se de artimanhas, né? Que até parecem ser cristãs, mas não são não, tá? Tem que estar muito ligado na Bíblia para você não cair nessas armadilhas. O principal ataque desse principado é no enriquecimento. Essa famosa prosperidade aí a qualquer custo, que as pessoas ficam buscando aí de qualquer jeito, né? Muito bem. Por isso que lá em 1 João, né? João era apóstolo, 4:4 está escrito assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas assim saem por este mundo. Essa palavra é atualíssima.
Tá cheio disso por aí. A gente tem que ter bastante cuidado, né? Por isso que, né, eu com todos os meus defeitos, mas eu não tenho, de não ir para a Bíblia procurar as informações. Demora para a gente entender certas coisas, mas a gente entende se a gente for buscar na palavra, tá? Na Bíblia tem tudo para te orientar. Deus é o autor da Bíblia, ou seja, ele nos deu o manual do Criador para a gente buscar tudo lá na palavra de Deus. Se observarem aí o texto bíblico, a jovem andou atrás do apóstolo Paulo, reconhecendo Deus na vida dele. Mas após o espírito de Piton ter sido expulso, o que acontece? Olha o detalhe. Paulo expulsou um demônio de adivinhação dessa moça que estava incomodando ele. A Bíblia diz que vários dias essa moça andou atrás dele, para a grande consternação dos senhores dela, porque ela era uma escrava e estava a serviço de senhores, né? Que estavam, esse é o detalhe, ó, aqui que está o detalhe, aqui que está o discernimento, estavam lucrando muito com o poder ocultista dela, de fazer predições, adivinhações, né? De predizer o futuro, né? Muita gente fica muito interessado, né? E busca saber o futuro a qualquer preço. Então a proclamação da escrava se repete por vários dias, né? Está lá na Bíblia, lá em Atos. Nenhuma explicação é dada porque Paulo espera muitos dias antes de lidar com ela. Pode ser que, aí já penso eu, que a princípio ele tenha considerado essa moça inofensiva para os propósitos que ele estava lá, que era de divulgar e disseminar a palavra de Deus, levar Jesus para aquele povo. Mas o desejo de lucro era muito forte. Observe, né, que depois do acontecido, Paulo e Silas são acusados, açoitados e presos. Isso é muito comum. Quando a gente faz o discernimento de certas coisas, aquilo que está dominando, né, o caso daquela jovem ali, os senhores dela, a reação foi imediata, né? Eles ficaram chateados porque perderam a fontezinha de lucro, né? Ninguém gosta de perder fonte de lucro. E aí aqui em Atos 16, eu vou ler de 19 a 24, está escrito assim: vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados, né? Era muito comum isso lá no Império Romano, né? E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, fazem a sua pequena observação, eles eram judeus, não eram daquela região, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar. Eles estavam pregando Jesus, visto que somos romanos. Então eles fazem essa pontuação: nós somos romanos, a gente não tem esses costumes deles aí de Jesus, essas coisas aí, não é do nosso limiar aqui não. E a multidão se levantou, né, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, que era bastante comum isso na época, mandaram açoitá-los com varas, né? Eles rasgavam as vestes por trás e os soldados romanos, né, a guarda romana, açoitava as pessoas, né? E havendo-lhes dado muitos açoites, então a Bíblia diz que foram muitos, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, quer dizer, lugar mais fundo da prisão, e lhes segurou os pés ao tronco. Então, quer dizer, além de jogar na parte mais funda da prisão, ainda amarrou os pés deles ao tronco. Isso era bem comum na época. Aí, depois vai acontecer um milagre aqui, mas esse não é o objetivo do nosso estudo hoje, tá? Então, Piton é um principado e era cultuado em todo o reino de Roma, com seus templos edificados para disseminar a cultura da adivinhação e do misticismo, das práticas não bíblicas do ocultismo. E aí eu fui lá em Levítico, que está escrito assim lá em Levítico, ó: não vos virareis para adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, há uma advertência clara de Deus, porque a gente não deve buscar adivinhador, nem cartomante, vai por aí, né? Essa renca de pessoas que usam esses poderes, né, entre aspas, ocultistas, para ficar liberando palavra para as pessoas. Cigana, lemão, né, horóscopo, e vai por aí. E aí, aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 6 até o 10, eu vou ler aqui também, quando eu baixar o olho, porque eu estou lendo, né? Está escrito assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Aí já Paulo está falando com o servo de Deus. Mas a manifestação do Espírito
é dada a cada um para o que for útil, tá? Então Deus só vai dar para alguma utilidade. Deus não vai ficar liberando, né, manifestação do Espírito para perder tempo, digamos assim. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Esse é o ponto principal. Então, discernir espíritos é um dom do Espírito Santo dado por Deus. Por isso que Paulo tem o discernimento e manda sair. E continuando o texto aqui, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas, né? Então isso está lá, Paulo ensinando a igreja de Corinto. Então, o que a gente precisa aprender com tudo isso? Que esse principado é real, não é de brincadeirinha, é preciso muita oração e muito jejum, né, para identificar ele. Então fique agarrado na Bíblia, fique firme na palavra de Deus, né? Você lembra que Jesus, quando Satanás aparece perto dele, ele usa a palavra e diz, olha, está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Usa a palavra de Deus, se aproprie da palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, se encha com o ensinamento da palavra, com o conhecimento da palavra, que aí você ficará firme contra essas ciladas de Satanás contra a tua vida. E não pense, tá, que é porque você está dentro da igreja que ele não vai te atacar, não, tá? Ele vai te atacar sim. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, ou seja, ao nosso redor, procurando a quem tragar, né? A Bíblia também vai dizer em outro texto que dardos inflamados do inimigo são sempre direcionados para nós. Então, bastante cuidado. Não pense que você é super-homem, que você é um super espiritual. A nossa luta não é contra a carne, a gente luta também contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, tá? Porque o nosso lugar não é aqui, e todas as vezes que você tem uma decisão de ficar com Cristo, você rompe com esse mundo tenebroso, e esse mundo começa a digladiar, a lutar contra você. Então fique firme com Jesus, eu quero que Jesus te abençoe, e que este estudo sirva para você abrir os seus olhos espirituais e principalmente os seus ouvidos espirituais para perceber as intenções que estejam por trás de pastores, de profetas, de evangelistas, de missionários, que podem estar objetiva ou subjetivamente a serviço desse principado. Então, tenha muito cuidado com as ofertas de dinheiro fácil, cuidado com essas coisas assim, esses detalhes que querem levar você a ganhar dinheiro de qualquer jeito, a ficar muito rico e tal. Cuidado. A Bíblia nos ensina sobre prosperidade, mas eu prefiro a prosperidade que venha de Deus e que Ele mesmo libera para nós. Que Deus te abençoe, excelente resto de aprendizado, continue aprendendo mais, não pare por aí, busque mais informações, busque mais Bíblia, pegue ainda mais textos, leia esses textos, né? Peça discernimento de Deus para você entender todo o contexto e que Deus te abençoe.